Está no ar o Carimbando Experiências. Você sabia que nem só de treinamentos físicos vivem os atletas? Que o desenvolvimento em campo também tem que ser mental? É o que vamos falar no programa de hoje, que tem como tema a psicologia do futebol. Essa que é uma ciência valorizada recentemente nesse esporte, mas que em sua aplicação apresenta resultados positivos. Recebemos hoje o repórter esportivo André Hernan, dos canais TV Globo, Sport TV e Globoesporte.com, que cobriu a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Olá, André. Seja bem-vindo ao Carimbando Experiências. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. É um tema super atual, um tema super importante, um tema que desenvolve muito o esporte, não só o futebol, e que fez muita falta na Copa da Rússia. Aqui no estúdio também está o psicólogo Gabriel Puopolo de Almeida, mestre em psicologia e especialista em psicologia do esporte, que atua há 11 anos na área e atualmente trabalha com a categoria de base do São Paulo. Gabriel, seja bem-vindo. Agradeço o convite, obrigado, Bruna. Fico contente com a possibilidade de poder falar um pouco mais sobre o trabalho da psicologia e o quanto ela pode contribuir para o futebol. E conta pra gente o que é, afinal, a psicologia do esporte. Essa é uma pergunta bastante feita, assim, acho que com razão, e é importante poder ter espaço assim para esclarecer. Psicologia, no modo extenso, a psicologia quanto ciência, é a ciência que estuda o comportamento e a mente do ser humano. No esporte, seria mais ou menos a mesma coisa, mas voltado para a prática esportiva. Então, o que seria a psicologia do esporte seria o estudo e a intervenção do conhecimento de psicologia, do conhecimento sobre o comportamento e o funcionamento da mente, aplicado especificamente ao esporte. E aí você tem diferentes métodos, diferentes formas de entender isso e tudo mais. Essa seria uma definição mais conceitual do que é. O que é enquanto prática profissional é o acompanhamento, o desenvolvimento de atividades em grupo, é o atendimento individual, é a assessoria à comissão técnica, assessoria à gestão, no caso do futebol, de tudo aquilo que diz respeito ao comportamento, ao estado mental, ao estado emocional, afetivo do indivíduo e dos grupos. André, você que acompanha o dia a dia dos jogadores, nota que alguns necessitam desse acompanhamento? Sim, a gente percebe, são diversos os motivos, a gente percebe que o jogador, por exemplo, principalmente quando sobe, né, da categoria de base, ele chega num profissional, faz um bom jogo, uma estreia fazendo gols, ele vira de um anônimo a um superstar. Então, eu acho que a presença da psicologia, a presença do psicólogo dentro do clube, principalmente no clube profissional, faz a diferença nesse sentido. E aí existem outras situações, um jogador que já é experiente, que de repente já está num outro nível e se envolve com situações de drogas, situações de bebida. Então, assim, são vários os motivos que levam a gente a acreditar que o psicólogo ele é essencial em qualquer clube de futebol profissional hoje. E Gabriel, como é o trabalho desenvolvido no São Paulo e qual o perfil de jogadores que você atende? No São Paulo a gente tem uma colega nossa que é muito experiente, está há muitos anos no profissional, e a gente desenvolve em linha com isso um trabalho na base. Temos o meu colega Augusto, que trabalha com os mais novos, de 14 a 16 anos. Eu atuo com as categorias de 17 para cima, então atuo muito em cima dessa ideia da transição. E lá na base o que acontece é a gente está lá praticamente full time, a gente está todos os dias lá acompanhando treinos, a gente acompanha jogos, a gente faz trabalhos de atendimento individual quando há necessidade, tem uma certa procura espontânea, ou se a gente identifica alguma necessidade. E semanalmente a gente tem encontros com as categorias, que a gente desenvolve temas que estão organizados no currículo. A gente, ao longo dos anos, já estou há alguns anos lá junto com ele, a gente desenvolveu um currículo de temas a serem desenvolvidos, que dizem respeito não só da parte esportiva, aquilo que diz respeito ao comportamento, ao estado mental, emocional do jogo, do treino do jogo e da vida dele dentro do esporte, como também para o desenvolvimento humano deles, né? Porque a gente parte de um princípio, ainda mais pensando na base, de que quanto mais a gente investir no desenvolvimento do atleta como uma pessoa, mais a gente acerta no atleta como um jogador que vai ter sucesso no São Paulo e tal. Então a gente mira na pessoa para acertar no atleta, né? E considerando que ser um atleta de sucesso, aí pensando um pouco no perfil que eu estava me dizendo, ser um atleta de sucesso vai muito além do que ser um bom jogador dentro das quatro linhas.
tem a ver com saber lidar com diversas questões relacionadas à vida, que tem a ver com o sucesso, com o fracasso, com o nível de exposição, tem a ver com a necessidade de superação, com a humildade de aceitar erro, de aceitar correção. Então, quanto melhor ele for desenvolvido como pessoa, mais o atleta se desenvolve a reboque. E muitas vezes a família acaba atrapalhando, né? Tem muito disso também. E, André, a relação do trabalho do psicólogo no esporte é pauta nas reportagens? Que importância tem esse profissional do ponto de vista dos jornalistas? Eu acho que a imprensa ela acaba procurando esse profissional quando você tem alguma notícia, quando você tem um jogador que de repente se deslumbrou e perdeu tudo que tinha. Aí a gente vai ouvir um profissional da área de psicologia. Eu acho que falta antecipar, eu acho que falta mostrar mais esse trabalho que, por exemplo, é feito na categoria de base, espontaneamente, quando um atleta vai atrás do psicólogo. Eu percebo que hoje essa geração de jogadores, ela vem mais conectada, ela vem mais de rede social, o mundo está mudando e essa geração necessita disso. Antes a gente via jogadores, sei lá, 10, 20 anos atrás, que dormiam quando tinha uma palestra do psicólogo no clube. Hoje não, hoje o trabalho ele é diferente, a chegada do profissional ela é diferente, a abordagem é diferente, o atleta acaba se interessando mais e eu acho que isso tinha que ser um tema mais abordado pela imprensa, tinha que pautar mais a imprensa esportiva hoje. E Gabriel, não é só por causa do trabalho em campo que é necessário um profissional. Sabemos que existe a pressão dos familiares e principalmente da torcida. Você acha que existe uma desumanização do atleta e uma sombra do herói? Eu acho que tem uma desumanização do ser humano de modo geral nos dias de hoje, né? A gente está muito vivendo uma ética de buscar sucesso a qualquer custo, essa coisa de rede social acaba, em certa medida, privilegiando muito mais a imagem da pessoa do que a substância dela. Então, e aí, sem dúvida, num ambiente de tanta competição, num ambiente de tanta pressão, é natural que você trate o atleta, isso é muito comum os técnicos, por exemplo, tratarem os atletas como peças. Eu preciso de peças de reposição, por exemplo. A gente usa isso muito nos textos. Exatamente. Né? E aí, o ser humano é peça. Uma outra coisa, o tal atleta foi vendido. Até onde eu sei, o futebol não participa do processo de escravidão. Né? Então ninguém vende e compra ninguém. São contratos que são negociados, que são rescindidos e assim por diante. Então, como psicólogo, você fica meio que atento ao uso desses termos para dar margem a uma interpretação de que de fato há uma desumanização. E eu acho que, ao mesmo tempo, tem um grande esforço de muita gente, não só da psicologia, mas mesmo do pessoal da imprensa, tem muita gente na área, entre os técnicos também, que advogam em prol dessa ideia. É um ser humano, vamos tentar entender que é um ser humano e é preciso compreendê-lo como um ser humano. A sombra do herói é muito, acho, propícia à tua pergunta, porque de fato acontece isso no fenômeno esportivo desde a época da Grécia. Né, de você tem a ideia de um mito heróico aí que é vivido pelo atleta e muitas vezes não é completado. Mas aí, de repente, isso é papo para uma série aí de conversas, mas sem dúvida tem uma sombra do herói, sim. E André, a partir da sua observação, que atleta hoje é uma referência em controle emocional dentro de campo? Acho que tem vários atletas no Brasil hoje que podem ser essa referência. Eu, por exemplo, convivi muito com o Kaká, desde quando era menino até quando ele se tornou o grande jogador, o melhor jogador do mundo e retornou ao São Paulo e retornou como um líder, liderou lá o São Paulo no período que atuou. Eu cito ele como um exemplo, um cara tranquilo, um cara que entende todas as situações e sabe se expressar muito bem, e além de ser um craque dentro do campo. Eu vejo que os atletas fora do Brasil, os atletas da Europa, eles têm essa consciência e eles conseguem aparecer mais isso neles, porque culturalmente, determinado país é diferente do que a gente vê no Brasil. O problema do Brasil é a cultura. Isso começa na base, na escola, na formação familiar. Então é difícil a gente querer mudar isso. Aí é que entra o trabalho do psicólogo. Quando a gente tem bons profissionais como o Gabriel na base do São Paulo, eu acho que ajuda a gente a ter cada vez mais esse perfil no profissional. Bom, terminamos aqui o primeiro bloco do Carimbando Experiências, com a participação do repórter esportivo André Hernan e do psicólogo Gabriel Popolo. No próximo bloco, abordaremos as consequências práticas dessa falta de acompanhamento. Voltamos já!
Estamos de volta com o nosso programa, falando hoje sobre a importância da psicologia no futebol, com a presença do jornalista esportivo André Hernan e do psicólogo Gabriel Popolo. Gabriel, o Conselho Federal de Psicologia só permite que psicólogos formados exerçam a função em clubes, apesar de o técnico Tite e outros realizem esse papel. Você acha que isso desvaloriza a função do profissional? Não, em primeiro lugar, eu acho que o Tite não desempenha o papel de psicólogo. Eu acho que, como o psicólogo reúne certas funções, muita gente que acaba atuando no sentido de acolher o atleta e tal, para facilitar a explicação, diz, estou atuando como psicólogo. Mas não acho que o Tite, de fato, julgue que seja ele o psicólogo. Ele atua tendo papéis aí próximos ou parecidos com o que seria de um psicólogo. E aí esse é um caso importante porque no meio do futebol tem muita gente que acaba fazendo cursos mais curtos, voltados para a área de coaching, por exemplo, e tudo mais, e se julgam aptos a lidar na qualidade de psicólogos, é um pouco mais grave. É diferente de um cara como o Renato Gaúcho, como o Tite, falarem, não, vou ser eu psicólogo, porque de fato o treinador, cabe ao treinador mexer com o emocional, trabalhar a motivação dos seus atletas. Então é natural que ele possa se dizer, usando entre aspas o termo ser psicólogo, apesar de ter a necessidade de ter um profissional formado e bem formado ali. O que mais me preocupa é a entrada de profissionais sem qualificação, que fazem aí um curso e acabam achando que tem condição de lidar com toda a sorte de aflições e de questões que estão relacionadas ao psiquismo humano, à emoção humana que estão relacionadas ao futebol. A minha maior preocupação é essa. E quanto ao conselho, eu acho que é papel dele sim fiscalizar e apontar quando há casos de exercício ilegal da profissão. Que é uma profissão como a de medicina, como a de ninguém vai querer ser dentista. Mas como tem uma sedução aí em torno da ideia de você motivar alguém, de você estar próximo e ser íntimo de alguém, muita gente quer ser psicólogo, mas nem todo mundo tem, sei lá, condição ou mesmo disponibilidade, disposição de encarar aí os anos todos de formação que a gente tem. André, depois do impacto do 7-1, a seleção abriu mão do acompanhamento profissional e, como dito antes, ficou a cargo do técnico Tite. Cuidar desse preparo. Podemos justificar o desempenho da Copa de 2018 pela essa falta de um profissional? Não vou dizer que o Brasil foi eliminado da Copa da Rússia por causa disso, mas eu acho que fez muita falta um profissional. A gente confunde muito, e o Gabriel vai concordar comigo, confunde-se muito o psicólogo com o gestor de pessoas. São coisas completamente diferentes. Exatamente. O gestor de pessoas, e o Tite é um gestor de pessoas, o Renato Gaúcho também, até o Felipão mas o Felipão sempre teve uma figura de uma apoio, psicóloga, né? a Regina Brandão sempre trabalhou na seleção brasileira, inclusive quando o Brasil foi campeão em 2002. Eu entendo que o Tite assumiu uma responsabilidade e assumiu um risco. Eu acho que na cabeça dele, por ter tido esse rótulo e ter aceitado esse rótulo de gestor de pessoas, ele achou que durante a Copa do Mundo ele podia levar. Só que infelizmente ele teve um Neymar que estava voltando de uma lesão e muito pressionado, a questão de abertura do CT, do centro de treinamento para as famílias, nas viagens, o que era para ter um efeito acabou tendo outro. Então assim, pela falta de um profissional que de repente pudesse chegar para ele e falar assim, Tite, aqui está errado. Aqui a gente tem que trabalhar nessa linha, nesse sentido. Vamos tirar um pouco da questão da família, vamos tirar a pressão um pouco em cima do Neymar. Então eu acho que talvez esse profissional poderia ter ajudado a seleção brasileira. Não que a eliminação tenha sido por causa disso, mas que poderia ter ajudado e muito. E eu acho que nesse momento de reestruturação, depois do que aconteceu na Copa do Mundo e principalmente do 7-1, eu acho que o Tite vai repensar essa questão. E é algo que está em pauta para a próxima Copa do Mundo, ter um profissional na CBF. Gabriel, segundo uma pesquisa desse ano, mais da metade dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro não possui um psicólogo no time profissional, apenas investem na base. Isso é outro fator que dificulta a difusão desse profissional? Esse é um sintoma da falta de difusão da profissão e das contribuições dela, né? No caso da base, o que ocorre é que tem uma questão legal aí envolvida. Um clube de futebol, para poder estar apto a receber as contrapartidas como clube formador, não sei se todo mundo sabe, mas a ideia basicamente é a seguinte: um clube que tem um contrato de formação com um determinado atleta, se ele cumprir com certas prerrogativas, ele nas negociações futuras, ele recebe um selo da CBF de que ele é um clube formador. Em negociações futuras ele recebe
um percentual referente a essa parcela, aí, se não me engano, 5%. 5%. Então, e dentre essas prerrogativas, uma delas é ter um psicólogo no seu quadro de funcionários. Tem um cara contratado, um número X de horas e tudo mais. A questão talvez de uma falta de interpretação de conhecimento em relação à contribuição, um pouco pegando na linha do que o André trouxe, é a seguinte: mesmo um gestor, seja ele no esporte, seja ele em grandes empresas, ele tem alguém que é um cara de recursos humanos, é um cara que é muitas vezes formado em psicologia, dando sustentação, apoiando ele para as decisões que ele vai tomar. Principalmente as mais importantes, como por exemplo escolher um capitão para o seu time. Então, assim, isso não significa que ter um psicólogo lá tiraria do Tite, no caso, o papel, a função e todo o talento que ele tem como comunicador, como um cara que junta as pessoas, como o mesmo caso do Filipão. O Filipão sempre teve a doutora Regina, a questão da família. Sempre teve a doutora Regina assessorando, apoiando ele para que ele pudesse desenvolver as coisas ali. Pela minha experiência nesses anos todos, tem sido o método mais indicado, dentro do futebol, o método mais indicado, de um psicólogo que atua junto aos atletas, mas que fundamentalmente presta assessoria ao treinador. Porque a maior parte das coisas é mais importante que sejam ditas pelo próprio treinador do que pelo psicólogo. Né? Então é um pouco nessa linha. André, e para terminar, o que você acha que é necessário mudar nesse conceito da valorização da psicologia no futebol, através dos clubes, das famílias, dos jogadores e da torcida? Eu acho que tem que mudar, primeiro assim, isso é um investimento. O clube, quando planeja o ano, ele pensa assim, vou contratar um craque, vou contratar bons laterais, vou contratar o melhor treinador. Não. Eu acho que o planejamento de um clube, ele precisa, isso eu falo diretamente para o presidente, para o diretor de futebol, para os gestores de um clube, que o planejamento passa também por esses profissionais de staff. Você ter uma fisiologia boa, você ter um cara que vai olhar o mercado, olhar os jogadores, é importante, mas você ter um psicólogo também é fundamental. Porque a gente vê muitos clubes contratando jogadores de fora da América do Sul, e esse cara, para se adaptar ao clube, demora muito. Então, por que você não contrata um profissional de psicologia que você vai já estudar como é que é a família do cara, como é que ele se desenvolveu antes de contratar? Então, a antecipação a esse problema, eu acho que passa no planejamento dos clubes. E eu acho que tem que se profissionalizar, principalmente pensando nessa questão da psicologia, que hoje é muito importante. E só para completando, assim, contribuindo com a tua fala, eu acho que passa por entender que o trabalho da psicologia não é simplesmente o cara que vai lá fazer o vídeo motivacional e a motivação no dia da final, nem é o cara que vai lidar com o profissional quando ele está tendo um problema. Você tem muito essa visão clínica, né? Eu sou clínico também, então as pessoas vão me procurar no meu consultório quando elas estão de fato tendo um problema, estão tendo uma dificuldade. Ninguém está saudável, vendo feliz e vai lá bater no consultório. Só que no caso de você ter um profissional que tem conhecimento sobre como o nosso psiquismo funciona, sobre como é que isso se reflete no esporte, ajuda no aspecto de prevenção e de cuidado de modo geral. É aquela ideia de, se você está investindo tanto dinheiro num atleta e num técnico, numa comissão de modo geral, é importante você ter profissionais como o fisiologista, como o psicólogo, como a nutricionista, que garantam que cada centavo desse investimento se pague, que cada centavo desse investimento se reproduza em desempenho. Não adianta nada você pagar um salário danado para um atleta e deixá-lo a Deus dará. Então, muitas vezes você tem atletas que vêm de outros estados, de outros países, e o clube não apoia ele no sentido de instalar o cara bem, a família do cara está bem instalada, os filhos estão na escola, como é que a mulher dele está bem instalada, como é que é. Parte do pressuposto de que o cara está rico, então ele que se vire. Mas aí você não traz o cara para perto do clube, você não tem isso. As multinacionais fazem à torta e à direita. Você trazer um presidente de uma empresa, um diretor de uma grande multinacional, você tem profissionais especializados em adaptar o cara àquela cidade para fazer valer cada centavo que você está investindo na contratação desse cara. O gol, o título, a volta olímpica, ela começa muito antes do apito inicial. Exatamente, o jogo é jogado em vários níveis, em vários campos, e muitas vezes aquilo que é como um iceberg, a gente vê ali na televisão e tal, é a ponta do iceberg. Só que se não tiver toda uma estrutura por debaixo, a gente nem a ponta vê. O iceberg afunda, entende? Então, um pouco nessa linha. Tá? Obrigada, Gabriel. Obrigada, André, Prazer. pela participação no nosso programa. E o tema de hoje foi Psicologia no Futebol e contou com a presença do repórter André Hernan e do psicólogo Gabriel Popolo. O Carimbando Experiências fica por aqui. Até a próxima edição.